Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo o review deste livro. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Bom, vamos para as especificações do livro. O nome do livro é Panorama do Novo Testamento. O autor é Augustus Nicodemos, a altura do livro é de 23,8, a largura é de 16,3, a espessura é de 1,8, as folhas são brancas, tem 264 páginas, o acabamento é de capa dura, editora Mundo Cristão, copyright 2025 e no Brasil também 2025, tanto que Augustus Nicodemos é brasileiro. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O jeitinho do livro eu gostei muito, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês já aqui embaixo como que ele é. Certo? Vamos aqui atrás, aqui, ó, que tá escrito aqui. Relatos sobre a vida e o ministério de Jesus, muitas cartas, a história do início da igreja e um livro que mostra como Deus renovará todas as coisas. O Novo Testamento é fascinante. Fascinante, pois mostra como Deus se fez homem e interveio de forma direta na história. Fascinante, pois, como escrito em um contexto muito particular, ainda se aplica à realidade e aos dilemas da igreja hoje. Neste panorama do Novo Testamento, Augustus Nicodemos conduz o leitor por uma jornada ao longo de 27 livros do Novo Testamento, em percurso marcado por erudição e cuidado pastoral, e que não dizia de passagens difíceis ao longo do caminho. O verdadeiro final de Marcos, eleição e predestinação em Romanos 9, a participação das mulheres na igreja primitiva, todos esses temas são abordados de forma envolvente pelo autor, que também trata de questões tradicionais como autoria, destinatários e o contexto de cada obra. Mais do que oferecer um guia rápido, Nicodemos mostra como cada livro do Novo Testamento deve ser lido à luz do seu contexto bíblico-teológico. Ao mesmo tempo, aponta como esses escritos podem nos ajudar a interpretar nossa realidade a partir do personagem principal desse tema que veio de Mateus a Apocalipse, Jesus Cristo, o descendente de Davi e Abraão. Mateus 1:1. Aquele que é e que era e que ainda virá. Apocalipse 1:8. E aqui fala um pouquinho sobre quem é o pastor, ou melhor, reverendo, pastor, né? Augustus Nicodemos, tá certo? Acho muito difícil um cristão não conhecer Augustus Nicodemos, né? Então aqui, gente, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é dentro do livro. A ficha catalográfica, aonde eu comprei, né? E a data que chegou aqui pra mim, dia 7/7/2025, gastei R$ 39,95 na El Shaddai. Sumário, ele é bem assim, chega a ser sumário porque ele é bem resumido, e aí vocês vão ver por quê. A introdução, tá? Gente, esse livro é muito gostoso de se ler, tá? Vocês vão entender rapidinho. Não, ele acaba não sendo exaustivo, tá? E nem aquele livro acadêmico, justamente para alcançar o público que não tem muito conhecimento da palavra, ou até mesmo aqueles que têm, mas é uma coisa mais mastigadinha, mais resumida, tá bom? Então aqui, olha, a gente vai ver aqui a revelação divina, indo mais adiante aqui, ainda tá na parte da introdução, a formação do cânon, o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Eu espero que o pastor Augustus Nicodemos também faça do Antigo Testamento, né? Desse jeitinho que ele fez aqui, ó. A igreja dividiu o cânon definiu a igreja? Uma perguntinha. O contexto histórico do Novo Testamento, tudo isso tá na introdução, tá? E aí acaba a introdução. Já entrando pro Mateus, eu só vou mostrar o de Mateus e o de Marcos, para vocês terem uma ideia como que é a divisão aí dos livros, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sempre vai ter um texto bíblico, tá? E esse texto bíblico vai mostrar logo aqui nessa página ou nas outras páginas. Sempre a gente vai encontrar aqui temas e características centrais
a introdução do livro. Vai ter algumas passagens bíblicas também, fazendo paralelo com outros livros. Autoria e data. Vai também pegar também, gente, textos difíceis também, né, de cada livro. Destinatário, ocasião e propósito. Passagem difícil, olha, de interpretação, como eu falei para vocês. E no final vai ter aí o esboço, tá bom? E depois como ler Mateus. Vamos ir aqui na próxima, só para vocês verem como que é a divisão. Tá vendo aqui, olha? Então, aqui já pegou a passagem de Marcos, colocou um versículo bíblico. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Tema e característica, introdução. Lê só um pouquinho para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que é a leitura do livro, tá? Marcos é o segundo evangelho na ordem canônica e, apesar de ser o menor relato acerca do ministério de Jesus, apresenta características peculiares, como o foco dado às ações e não aos discursos de Jesus. Esse evangelista também é muito dinâmico em sua narrativa, transportando seus leitores de um acontecimento a outro por meio do uso frequente, mais de 40 vezes, do advérbio grego eutos. Imediatamente além desses dois pontos, acredita-se que Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, servindo de fonte para os relatos posteriores de Lucas, tá? A leitura, então, é bem boa, assim, de ler. Autoria e data, né? Vou ler só um pouquinho para vocês terem uma ideia. Marcos morava em Jerusalém com sua mãe, Maria, e muitos acreditam que foi na casa dele que Jesus celebrou a sua Páscoa com os discípulos. O pai de Marcos não é mencionado na Bíblia, pelo menos não seu pai biológico. Pedro o chama de filho, 1 Pedro 5,13, o que não significa que esse apóstolo apresentou Marcos à fé cristã. O evangelista também era primo de Barnabé, a referência, um grau de parentesco que levou a ter contato próximo com outros apóstolos. Ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária da dupla, texto bíblico, mas por razões desconhecidas abandonou a equipe missionária e voltou a Jerusalém, o que certamente desagradou a Paulo. E aí vai indo, tá bom? Destinatário, ocasião e propósito, diz mais ou menos assim: apesar da perseguição atroz do Império Romano aos cristãos, a hipótese mais aceita é que Marcos escreveu seu relato enquanto morava em Roma para os cristãos gentios que moravam na capital do Império. Marcos demonstra cuidado especial com os seus leitores e fez questão de explicar-lhes alguns traços de tradição judaica e traduzir algumas palavras em aramaico. Aí aqui vamos para a passagem de difícil interpretação, para vocês terem uma ideia. Embora não haja nenhum problema ou erro doutrinário em Marcos 16, 9 ao 20, em alguns manuscritos mais antigos o evangelho se encerra muito antes do versículo 8. Trêmulas e desordenadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Para adicionar camada extra de dificuldade no entendimento desse final, outros documentos antigos acrescentam, logo após o versículo 8, aquilo que é chamado de final menor. Então, informaram tudo isso brevemente a Pedro e seus companheiros. Depois, o próprio Jesus os enviou de leste a oeste com a sagrada e incorruptível mensagem da salvação que dá vida eterna. Amém. Já a maioria dos manuscritos, ainda que mais recente, traz o versículo 9 ao 20. E aí vai indo para vocês terem uma ideia. O esboço diz mais ou menos assim: a fim de compor o seu relato, o evangelista poderia seguir várias opções de estrutura, tópicos, ordem cronológica ou até mesmo um fluxo de movimento geográfico, mostrando o início do ministério de Jesus na Galileia, descendo até Jerusalém.
A meu ver, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, seguem o critério geográfico, razão pela qual também o utilizo para apresentar o esboço. E aí, o esboço, como que foi apresentado aí, tá? E aí, como ler Marcos? Atento ao tema da chegada do reino de Deus, elemento central de Marcos, como uma disposição renovada para a importância do discípulo, Marcos 8:34, e ciente de que Jesus é Senhor sobre a natureza e sobre os demônios e sobre a morte. E aí a gente já entra na parte de Lucas, tá bom? Lucas, o texto aqui de Lucas, texto central. E aí, gente, logo no finalzinho a gente vai ver aqui, terminando Apocalipse, né? Olha só, terminando Apocalipse, vai falar sobre o autor. E aí vai ter aqui alguns mapas da ocasião, em específico do Novo Testamento. E aí termina a apresentação, certo? Deste livro aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do review. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal, tá bom? Deus abençoe a todos e tchau! Não esqueça de ir lá no meu Instagram lá e dar uma seguidinha lá e curtir lá as fotinhos que eu tô postando, tá bom, meus queridos? Até mais, tchau!